Meus amores concurseiros, preparados para mais uma aula maravilhosa? Hoje nós vamos mergulhar fundo no mundo da concordância verbal. Porque, né, eu sei que muitos de vocês se enrolam com essa história de verbo concordando com sujeito, mas não se preocupem, a Lili está aqui para ajudar. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, viu? Antes de irmos para as questões da banca IBFC, começaremos algumas explicações. Concordância verbal é simples, tá? O verbo tem que concordar com o sujeito da oração. Ou seja, o verbo vai ficar no mesmo número, singular ou plural, e na mesma pessoa, primeira, segunda ou terceira, que o sujeito. Fácil, né? Mas, tem umas pegadinhas que a banca IBFC adora colocar, então fiquem atentos. Vamos para algumas dicas? Sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo, a menina estuda para o concurso dos Correios. Dica da Lili, menina é singular, então o verbo estuda também vai ficar no singular. Sujeito composto, quando o sujeito for composto, o verbo vai para o plural. Exemplo, a menina e o menino estudam juntos. Dica da Lili, dois sujeitos, menina e menino, então o verbo vai para o plural, estudam. Sujeito composto com núcleos antepostos, se os núcleos do sujeito composto estiverem antes do verbo, o verbo concorda no plural. Exemplo, a professora e os alunos chegaram cedo. Verbos impessoais, verbos como haver no sentido de existir e fazer indicando tempo são impessoais, ficam sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, faz 2 anos que estudo para concursos. Agora, vamos às questões da banca IBFC para praticarmos. Questão 1. IBFC, adaptada, as mulheres e os homens que trabalham nos Correios andam satisfeitos com o novo regulamento. A. Está. B. Estão. C. Estará. D. Estar. Comentário da Lili. Aqui, o sujeito é composto, as mulheres e os homens, então o verbo tem que concordar com eles, certo? 2 sujeitos, verbo no plural. A resposta correta é B, estão. Questão 2, IBFC, adaptada, há muito tempo não há carteiros na minha região. A. B, haviam. C, havia. D, teria um comentário da Lili. Aqui, o verbo haver está no sentido de existir, então ele é impessoal, ou seja, sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, independente do tempo verbal. A resposta certa é a. Questão 3, IBFC, adaptada, os funcionários da agência dos Correios, muito preocupados com as novas exigências. A. Estava. B. Estariam. C. Estavam. D. Estaria. Comentário da Lili. Aqui, temos o sujeito os funcionários, que é plural. Então, o verbo estar precisa concordar com o sujeito no plural também. A resposta correta é C, estavam. Vamos continuar, meus amores. Agora que já entenderam o básico, vou trazer mais algumas questões da banca IBFC para vocês gabaritarem no concurso dos Correios. Preparados? Respira fundo e vem comigo. Questão 4, IBFC, adaptada, os pacotes e as cartas, entregues pela manhã todos os dias. A. Foi. B. Foram. C. É. D. Eram. Comentário da Lili. Olha só, o sujeito aqui é composto, os pacotes e as cartas. Portanto, o verbo ser precisa estar no plural para concordar com o sujeito composto. A resposta correta é B. Foram. Lembre-se sempre, 2 sujeitos igual verbo no plural. Questão 5, IBFC, adaptada, nenhum dos carteiros satisfeito com a nova política da empresa. A. Estavam. B. Está. C. Estão. D. Estariam. Comentário da Lili. Aqui temos um detalhe, quando o sujeito começa com palavras como nenhum, cada, o verbo fica no singular. Então, a resposta correta é B, está. Apesar de parecer que estamos falando de um grupo de carteiros, a estrutura da frase pede que o verbo fique no singular. Questão 6, IBFC, adaptada,
o gerente, assim como os demais funcionários, A. Presente na reunião de ontem. A. Estava. B. Estavam. C. Estariam. D. Estiveram. Comentário da Lili. Nessa questão, a banca coloca um sujeito composto, mas cuidado. Quando usamos expressões como assim como, junto com, o verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito, que é o gerente, singular. Então, a resposta certa é a, estava. Questão 7. IBFC, adaptada, mais de um funcionário dos Correios envolvido no projeto piloto. A. Estava. B. Estavam. C. Estiveram. D. Estaria. Comentário da Lili. A expressão mais de um exige que o verbo fique no singular. Então, a resposta correta é a, estava. Mesmo que pareça que estamos falando de várias pessoas, a regra gramatical é clara, mais de um pede verbo no singular. Questão 8. IBFC, adaptada, havia muitos clientes que aguardando atendimento na agência dos Correios. A. Estava. B. Estavam. C. Estariam. D. Estiveram. Comentário da Lili. A. Meus amores, o verbo haver aqui tem sentido de existir, ou seja, é impessoal e fica no singular. Mas, o segundo verbo, estar, vai concordar com clientes, que está no plural. A resposta certa é B. Estavam. Questão 9. IBFC, adaptada, os Correios um dos órgãos mais confiáveis do Brasil. A. É. B. Foi. C. São. D. Era. Comentário da Lili. Aqui é um caso clássico de plural que engana. Os Correios é uma expressão que se refere a uma entidade singular, então o verbo vai no singular. A resposta certa é a, é. Questão 10. IBFC, adaptada, poucos dos candidatos bem preparados para o concurso. A. Estava. B. Estavam. C. Estariam. D. Estiveram. Comentário da Lili. Agora sim, poucos indica plural, então o verbo precisa concordar no plural também. A resposta correta é B. Estavam. E aí, concurseiros, gostaram desse reforço de concordância verbal? Essas questões são bem a cara da IBFC, então fiquem atentos. Pratiquem bastante, porque é assim que a gente conquista a tão sonhada aprovação. E não esqueçam, na nossa playlist tem mais vídeos sobre concordância verbal para vocês gabaritarem. Questão 11. IBFC, adaptada, a maioria dos candidatos pronta para a prova do concurso. A. Estava. B. Estavam. C. Estariam. D. Estiveram. Comentário da Lili. Olha só, a maioria é um sujeito no singular, meus queridos. Mesmo que estejamos falando de várias pessoas, o verbo concorda com o núcleo do sujeito que é maioria. Então, a resposta correta é a, estava. Questão 12. IBFC, adaptada, os Correios organizando um novo sistema de entrega de encomendas. A. Está. B. Estavam. C. Estar. D. Estão. Comentário da Lili. Nessa questão, a banca quer te pegar. Os Correios pode parecer plural, mas é um sujeito coletivo, então o verbo fica no singular. A resposta certa é a, está. Questão 13. IBFC, adaptada, todos os funcionários, inclusive o gerente, insatisfeitos com o novo regulamento. A. Estava. B. Estavam. C. Estariam. D. Estiveram. Comentário da Lili. Prestem atenção nessa pegadinha. Mesmo com a expressão inclusive o gerente, o verbo deve concordar com o sujeito principal, que é todos os funcionários, plural. A resposta certa é B. Estavam. Meus amores, estão arrasando, hein? Essas são algumas das principais questões que vocês podem encontrar no concurso dos Correios com a banca IBFC. Continuem praticando, que vocês vão tirar isso de letra. E claro, não esqueçam de conferir a playlist com mais vídeos e de deixar um comentário aqui embaixo.
Qual regra de concordância vocês acham a mais complicada?